Opa! Boa noite, queridos. Vocês estão com expectativa nessa noite? É o último culto do jovem esse ano, hein? Só 2021. Vamos orar? Pode fechar seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por despertamento, Senhor, por revelação chegando na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui disponíveis para receber, Pai, de ti, Pai. Derrama graça, Senhor, derrama unção, Pai, poderosa na vida de cada um nessa noite, Pai. Que nenhum dos teus filhos venha ficar disperso, que nenhum deles venha perder a porção que o Senhor preparou para cada um nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Amém. Amém? Quem aqui tem um chamado? Glória a Deus. Quando você recebeu Jesus, todo mundo falou, né? Você tem um chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Quem aqui já ouviu? Todo mundo, né? E a gente fica perguntando, qual é? Qual é? Qual é? E a gente fica ansioso, querendo descobrir rápido, né? E quando alguém vem, né, às vezes um profeta, alguém põe a mão na nossa cabeça, eis que eu te digo, você vai ser isso, vai ser aquilo, Deus vai te levantar nessa nação com isso. E a gente fica empolgado, né? A gente fica maravilhado com as coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida através de nós. E isso é muito maravilhoso, sabe, queridos? Eu quero falar nessa noite, na verdade, eu até tentei encaixar um tema aqui, mas eu quero deixar livre. Vocês aí que né, eu pedi muito ao Senhor uma oportunidade para estar ministrando essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, porque essa palavra ela tocou muito a minha vida. Sabe, eu creio que quando Deus nos dá uma palavra que mexe muito com a gente, é porque tem a ver com aquilo que a gente vai fazer, o nosso chamado aqui nessa terra, né? Aquilo que Ele nos condicionou para fazer. Todos nós temos um chamado, querido. E não tem aquele assim, Deus deu um grande chamado para fulano. Né? Quando a gente fala assim, né, Deus tem um grande chamado, a gente está querendo dizer o quê? Que tem outro chamado que seja menor? Não, Deus não tem nada pequeno para dar para os seus filhos. Tudo que Deus nos condicionou a fazer é grande. Não importa o que Ele mandou você fazer, é algo grande. E a gente só tem o quê? Que obedecer ao comando dEle. Amém? Como a gente vai obedecer se a gente não sabe? Né? Porque às vezes a gente acha que o nosso chamado está encaixado nos 5 dons ministeriais. E às vezes não é. Às vezes Deus tem outra direção para dar para a nossa vida que não está encaixado nos 5 dons ministeriais. Quais são os 5 dons ministeriais? Apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta. Então, a gente tenta se encaixar nessas funções e a gente vê que não se encaixou e a gente diz, poxa, desanima, né? Então Deus não tem um grande chamado para mim. Então, o meu chamado deve ser qualquer coisa. Mas eu quero dizer nessa noite que o seu chamado não é qualquer coisa. Ele é muito especial. Deus, antes dele formar todas as coisas, ele nos criou com esse propósito. Você nem existia ainda, mas ele disse, eu vou criar alguém para solucionar aquela situação. Amém? Eu quero falar da vida de um jovem de 17 anos que teve um sonho. Quem aqui tem um sonho? Glória a Deus, eu também. Não estou no hall dos jovens, né? Estou no hall dos jovens há mais tempo, mas a gente tem sonhos. E esse sonho, quem dá, querido, não é nada menos do que Deus. Deus dá um sonho para a gente. Né? Ele deu sonhos para esse jovem, para José. Olha que coisa, José não estava encaixado nos 5 dons ministeriais. Ele não era profeta, ele não era mestre, ele não era apóstolo, mas ele cumpriu um propósito de Deus. Né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas, eu até grifei alguns versículos aqui para a gente estar compartilhando, porque, queridos,
É maravilhoso quando a gente percebe o nosso propósito logo rápido. Não é? A gente não desperdiça o nosso tempo. Porque se tem uma coisa que atrapalha, é quando a gente não sabe o nosso propósito e a gente fica perdendo o nosso tempo, perdendo o nosso foco, tomando decisões que vão atrapalhar a nossa vida, talvez até para sempre. Sabia que tem decisões que a gente pode tomar hoje que pode atrapalhar a nossa vida para sempre? Né? E tem decisões que a gente toma que muda a nossa vida para melhor para sempre também. Graças a Deus por isso. Né? Você está aqui nessa noite, você escolheu a melhor parte. Foi uma ótima decisão que você teve. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui. E a sua porção você vai levar. Amém? Então, vamos lá para Gênesis 37. Deixa eu tirar aqui, que esse óculos me atrapalha. Vou ler a partir do verso 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Gente, eu estou lendo aqui na tradução da linguagem de hoje, tá? Mas a sua versão aí quer dizer a mesma coisa também. Então, primeira coisa, queridos, que a gente observa aqui na vida desse homem de Deus, José. Ele cuidava das ovelhas. Ele não era um rapaz desocupado. Ele tinha 17 anos, ele era jovem, mas ele estava trabalhando. Amém? Então, sempre que Deus tem algo para fazer na nossa vida, ele quer nos encontrar fazendo alguma coisa. Você pode olhar todas as pessoas que Deus chamou, que está aqui, registrado aqui na palavra, todos eles estavam fazendo alguma coisa. Davi ele estava cuidando das ovelhas, não era assim? Quando o profeta chegou na casa do pai dele, ele não estava nem em casa, ele estava trabalhando. Tantos outros homens de Deus, o profeta Elias, quando ele encontrou lá o sucessor dele, ele estava lá com as vacas, estava trabalhando. O Elias não encontrou... Gente, me deu um branco agora. Elias, quando encontrou Eliseu não estava sem fazer nada. Olha que coisa interessante. Então, isso mostra para a gente o quê? A gente precisa fazer alguma coisa. Mesmo que essa coisa não tenha nada a ver com o nosso chamado. Amém? Deus quer nos encontrar trabalhando, fazendo alguma coisa. E José, ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam. E, por isso, os irmãos tinham raiva dele. Né? Mas José era o filho mais novo do Jacó. Ele já era velho quando José nasceu. Eu queria que vocês acompanhassem. Não fique disperso aí, não, por favor. Tá? Então, o que aconteceu? José era o queridinho de Jacó. E os irmãos tinham raiva, inveja. Um dia, Jacó deu uma túnica de manga comprida, bonita, né? A Bíblia diz que era uma túnica colorida. Algumas versões dizem, dá essa explicação. E até que um dia José contou o sonho para os irmãos. Né? Ele contou que os feixes se curvavam, o sol, a lua e as estrelas se curvavam, e os irmãos ficaram com muita raiva, com muita inveja. Sabe, querido, às vezes os nossos sonhos, as pessoas que não sabem qual é o propósito, pode despertar inveja, raiva, não é? É algo assim que vem tentar nos paralisar. Mas o que aconteceu? José ele era bem jovem quando teve esse sonho. E os irmãos, por causa desse sonho, eles se aborreceram tanto que um dia José foi encontrar com eles no campo, onde eles estavam, né, trabalhando. Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde os irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. E, de repente, viram que ia passando uma caravana
de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfume e de especiarias. Aí Judá, que era o irmão de José, disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Né? Então, o que aconteceu aqui? A inveja foi tão grande, jogaram José dentro do poço, depois eles se arrependeram e disseram: não, vamos vender. Né? Vamos vender José. E José foi vendido. Aqueles homens levaram ele para o Egito. Chegando lá no Egito, o que aconteceu? Vamos lá. José foi para a casa de Potifar, né? Então, olha que coisa. O que José poderia ter pensado, né, nessa coisa que aconteceu com ele? Ele tinha um sonho, Deus tinha dado esse sonho para ele, que as pessoas a família dele ia se curvar diante dele. Ninguém entendeu, talvez nem ele, mas ele foi vendido, foi lá ser escravo na casa do Potifar. Olha que coisa interessante, né? Então, hoje, a gente passa por muitas crises existenciais. Não é? Quem aqui já pensou assim, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Alguém já? Quantas pessoas já pensaram assim? Eu, antes de receber Jesus, eu pensava assim, eu nasci na década errada. Eu deveria ter nascido lá em 1930, né? Década de 30. Eu achava lindo aquela, né, o costume da época e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, amados, depois que eu recebi Jesus, que eu comecei a entender, né, o chamado de Deus para a minha vida, o que Deus queria fazer através de mim, isso não foi uma coisa do dia para a noite. Não é? Eu tive várias situações, né, dentro da igreja. Eu tenho 23 anos que eu aceitei Jesus, que eu estou no Evangelho, então eu tenho mais tempo que há muita gente aqui. Eu tenho mais tempo que eu nasci de novo do que a maioria aqui de vocês. Né? Então, a gente passa por essas crises, tanto no mundo como dentro da igreja. Olha que coisa, José tinha um sonho. O que aconteceu? Ele foi vendido, foi ser escravo. O que você faria se você fosse vendido pelos seus irmãos hoje? Olha para a vida desse jovem. Ele tinha 17 anos. Vamos estar aqui no 17 ainda. A gente vai avançar até mais para frente. Mas que coisa interessante, amados. O que ele fez, né? Quer dizer, Deus, o Senhor me deu esse sonho e agora? Eu estou vendido, eu vou ser escravo? Qual é a atitude de José? Vamos ver a atitude dele, que isso mexe com a gente até hoje. Né? Vamos lá para o capítulo 39, versículo 1. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Pronto. Isso aí resume tudo. Deus estava com José. Deus está comigo e com você. Não importa a crise existencial que você esteja passando. Não importa o que aconteceu. Deus era com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Olha que coisa interessante. Um jovem de 17 anos chegou na casa de um oficial do rei, o Potifar. O Potifar viu que Deus era com ele, deu o governo da casa dele. Ele mandava em tudo. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Deus abençoou o lar do Egito por causa de quem? De José, porque José era com Deus. Deus era com José. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser
a comida que comia. Ele só se preocupava com a comida que ele ia comer. Tudo José governava. Gente, um jovem de 17 anos, que teve a vida roubada praticamente, ele foi vendido. Ele poderia ter ficado indignado com aquilo, com os irmãos. Eu vou agora me vingar dos meus irmãos. Eu estou aqui no Egito, eu vou fazer uma panelinha aqui, eu vou acabar com a vida dos meus irmãos. Eu vou lá, vingança. Não. Aqui ele não fala. Parece que José veio de livre e espontânea vontade. Não é assim? Quando você lê a atitude de José, não parece que José foi de livre e espontânea vontade? Ele chegou no Egito porque ele quis? Sim ou não, gente? Ele trabalhava. Ele foi lá trabalhar. Olha que coisa interessante, queridos. Ele não estava envolvido no mimimi. Ele não estava chorando. Gente do céu. Eu vi agora, foi essa semana, eu estava pesquisando alguma coisa no Google e apareceu lá que os egípcios, né, descobriram lá aqueles manuscritos egípcios da época lá do faraó, que alguns deles eram desabafo. Lá não tinha internet, não tinha rede social, mas o povo tinha mimimi lá no Egito. O povo escrevia, tinha um lá que estava falando, né? O meu amigo que me recebia na casa dele, eu dava comida, a gente saía junto, ele agora virou as costas para mim. Lá no Egito, Valzinho. José podia ter se juntado com esses egípcios também, não era? Ele podia ter dito, espera aí que eu tenho uma história aqui para contar. Olha, eu fui vendido pelos meus irmãos, tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha uma roupa bonita, eu estava lá, eu era bem querido, eu era o filhinho do papai, e agora eu estou aqui. Ele podia ter escrito um negócio daquele ali. Mas José, ele sabia qual era o propósito dele. Ele não sabia como ia acontecer, mas ele sabia que algo o Senhor estava preparando para ele. Porque Deus, querido, quando Deus é onisciente, onipresente, onipotente, amém? Então, existem problemas, situações que vão se levantar na terra e Deus prepara pessoas para solucionar esse problema. Sabia? E aqui dentro da igreja, eu creio, irmãos, existem pessoas aqui capacitadas que têm o chamado para resolver determinadas situações, determinados problemas que ainda vão surgir. Sabe? Nós estamos numa geração onde a informação é grande, tem muita informação. Mas conhecimento tem pouco. Você concorda comigo que conhecimento é quase zero? O povo não sabe interpretar um texto, gente. A pessoa fala uma coisa, a pessoa torce as palavras, inventa outro negócio. Está acontecendo nessa geração. Isso. É muita informação, é muita coisa. Gente, quando eu estava fazendo faculdade, eu entrei na faculdade de História por causa de José do Egito. Eu nem era crente, eu era jovem também, tinha 17 anos, olha só, mesma idade de José. E um dia o professor falou, né, contou de José do Egito, e eu me apaixonei. Eu falei, eu quero saber quem é esse José. Eu vou fazer faculdade de História, eu vou descobrir tudo da vida desse homem. E eu ia para a biblioteca, porque na minha época, há 20 e tantos anos atrás, 28, eu acho, 29, não tinha internet. A gente procurava nos livros. E eu ficava lá naquele monte de livro empoeirado, espirrando, procurando, cadê o José? Procurando José naquele livro. Um dia eu parei o professor no corredor e disse, professor, eu quero saber da vida de José. Quem é esse homem? Gente, eu não conhecia Jesus. Quer dizer, a minha família é católica, eu conhecia Jesus, né, da Igreja Católica, da forma como foi ensinado. Mas eu não sabia quem era José. Ninguém pregou sobre José na missa. Ninguém falava. Aí eu fui perguntar, quem é? Onde que está a história desse homem? Eu quero saber detalhes, tudo da vida desse homem. Ele está na Bíblia. No mesmo dia eu fui lá numa livraria, comprei a Bíblia que eu queria saber da vida desse homem, gente. E hoje eu leio, assim, tem partes, assim, eu já li, perdi a conta de quantas vezes eu já li e reli e já pontuei coisas importantes que eu trouxe para a minha vida e que vocês estão recebendo também,
Porque a palavra ela se renova todos os dias, né? Então, e eu consigo me emocionar ainda com isso. Hoje de tarde eu estava relendo isso aqui, porque eu escrevi algumas coisas aqui, mas eu estou indo por numa outra direção, e glória a Deus por isso, né? Porque às vezes a gente prepara uma coisa, mas chega aqui o Senhor, ele move as coisas do jeito que Ele quer, e a gente só tem que obedecer. Amém? Porque a mensagem ela é de acordo com o público que está ouvindo, porque Deus quer alcançar as pessoas. Não é? E hoje de tarde eu estava lendo uma parte aqui que eu chorei. E eu disse, gente, eu leio isso aqui já há 20 e tantos anos. Sempre eu recorro aqui, né? Mas aquilo mexe comigo, sabe? A vida desse homem, as emoções desse homem. Ele não foi guiado pelas emoções. Ele foi guiado pelo propósito dele. Quando a gente tem um propósito, não tem mimimi que consiga tirar a gente do foco. Quando a gente vê alguém botando textão na internet, vamos voltar aqui, né? Os textões lá, às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Porque ela perdeu o foco. Né? Ela foi ali, teve alguma coisa que aconteceu, que ela ficou chateada e ela se deixou levar pelos sentimentos. Nós não podemos viver a nossa vida guiado pelos nossos sentimentos. José aqui, né? O que aconteceu aqui? O Potifar só se preocupava com a comida que ele comia. Aí o versículo 6, continuando, né? José era um belo tipo de homem e simpático. Tem outra tradução que diz que ele era lindo, né? Era um homem formoso e tal. É um homem simpático, lindo, trabalhador, né? Cheio da presença de Deus. O que ele fazia prosperava. Gente, isso era um partidão, não era, não? Se eu encontro o José desse na rua, meu irmão, eu... Opa, peguei. Um homem desse, minha irmã, fala sério. Quem dispensa? Não, se vocês dispensarem, pelo amor de Deus, né? Com tudo isso, ainda era um homem cheio da presença de Deus. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Gente, aí o que aconteceu? A mulher do Potifar ficou de olho nele. Opa! Quem é esse bonitão aqui? E ela começou a arrumar situações para pegar José, né? Ela queria porque queria ter alguma coisa com José. Mas José, ele tinha um propósito. Oh, aleluia! José ele não estava interessado na mulher do Potifar. Ele não estava interessado em ninguém, porque ele tinha um foco na vida. Sabe, queridos, quando a gente descobre o nosso propósito, a gente descarta um monte de lixo. Um monte de coisa que vai só atrapalhar a nossa vida, a gente tira de lado. Por quê? Porque a gente tem um foco, a gente tem um propósito. Pessoas que ficam para um lado e para o outro, e vai aqui, e vai acolá, e vai não sei o quê, essa pessoa não tem o foco, ela não descobriu ainda o seu propósito. Porque o nosso propósito ele é tão poderoso na nossa vida que ele determina as nossas amizades que a gente vai ter. Ele determina quem a gente vai ouvir na internet. Ele vai nos direcionar para pessoas que têm o mesmo chamado que a gente. Você sabia disso? A gente não aguenta ouvir qualquer lixo, porque aquilo ali não faz parte do que Deus tem planejado para a nossa vida. A gente não perde tempo. Quanto mais rápido você descobrir qual é o seu propósito, mais rápido você vai fluir naquilo que Deus te chamou. Mais rápido você vai se conectar com pessoas que você precisa se conectar. Mais rápido você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não vai perder tempo com coisas que vai só te atrapalhar. Com relacionamentos que vão só tirar você da posição em Deus que você tem que estar. José ele disse não para essa mulher. Saiu correndo. Ele não quis nem saber. Talvez ela até fosse uma mulher bonitona, né? A Bíblia aqui não diz. Não sei, não lembro. Não li esse pedaço aqui porque eu não ia focar nisso aqui, né? Aí o que aconteceu com José? Foi preso. Injustamente. José foi lá escrever um texto no Facebook.
Foi. Pegou lá no Twitter, né? Estou arrasado, fui vendido, estou chateado com Deus, não quero saber mais de ficar congregando, eu não quero mais saber de ninguém, eu estou aqui na prisão, injustamente. Foi isso que ele fez? Então, o Potifar ficou com muita raiva de José. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Oh, glória! O Senhor era com José, meu querido. Não tinha tempo ruim com ele, não. Não tinha mulher de Potifar, não tinha ninguém que ficasse com raiva dele, que ele ia ficar entristecido, que ele ia ficar aborrecido. Não, o Senhor era com ele. Versículo 22. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. José era um administrador maravilhoso. Mas a primeira coisa que José conseguiu administrar foram as emoções dele. Sabe, querido? E isso aqui é algo poderoso para a nossa vida hoje. Nós precisamos administrar as nossas emoções. Não tem esse negócio de dizer assim, eu sou jovem. Jovem é assim mesmo. Não, não, José tinha 17 anos. Ele não falou para ninguém que ele tinha os irmãos lá. Ninguém estava sabendo da vida dele. Ele era um escravo. Ele chegou ali, mas ele era tão... existia algo tão excelente dentro dele que ele chegava e ele ia logo administrando as coisas. Ele ia cativando as pessoas de uma maneira que... Aonde que cadeia é essa, gente? Que o carcereiro entrega tudo na mão dele. Como é que pode? Né? O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Pronto, o segredo é esse, é o Senhor estar com você e te abençoar em tudo que você faz. Sabe? O segredo de José era esse. Ele tinha as emoções dele controladas, até aqui. Né? Lá, mas no final, que a gente vai chegar lá no final ainda, vamos com calma aqui. Deixa eu ver aqui se eu conseguir sair. Então, José estava na cadeia, e esse era um tempo de preparo para o José. Sabe, querido, às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, olha, você tem um chamado, você vai exercer isso, você vai exercer aquilo, Deus tem algo para você, e a gente quer as coisas para ontem. A gente acha que Deus tem um chamado para a gente, você vai ser pastor. Pronto, a pessoa já quer alugar um galpão, e não, eu sou pastor. Não, querido, tem um tempo de preparo. Existe coisa que Deus vai fazer na sua vida, existe coisa que você precisa reconhecer em você e ajustar para que você cumpra o seu chamado. Uma pessoa muito temperamental, uma pessoa movida pelas emoções, ela não vai conseguir assumir o seu chamado. Né? Porque o chamado não é só por causa da unção. Eu tenho uma unção para isso, então eu vou fazer. Não, existe algo que a gente precisa administrar, que é o nosso caráter. Né? Você acreditaria se alguém viesse falar alguma coisa com você e você visse que a vida da pessoa estava toda bagunçada? Você ia dar crédito? Uma vez eu estava dentro do 882. Quem lembra do 882? Eu estava lá dentro do 882, aí tinha um homem lá que começou a pregar o evangelho dentro do ônibus. E ele falava coisas assim, né? Certinho, ele não estava falando nada errado, não, sabe? Porque tem gente que fala umas coisas nada a ver, né? Mas ele estava ali pregando daqui a pouco, e o pessoal, todo mundo ouvindo. Daqui a pouco ele puxou um cigarro e começou a fumar. Aí o ônibus inteiro começou a falar. Como é que pode? Você está fumando, que não sei o quê. Aí ele tentando, né, dar uma... Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele, né? Mas, querido, tudo aquilo que ele falou foi por água abaixo, por causa da atitude dele, errada. Sabe? Ele estava certo, ele estava pregando a palavra de uma maneira correta, o arrependimento, né, a salvação, estava fazendo tudo certinho. Mas uma atitude dele, que ele não conseguiu se livrar do vício,
jogou tudo por água abaixo. E isso a gente precisa observar na nossa vida. Quem são as pessoas que a gente vai estar alcançando? Quem são essas pessoas? Né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a minha vida para que essas pessoas não venham largar o evangelho por causa de algum escândalo que eu provoquei, mesmo sem querer? Sabe? A gente precisa se alinhar a essa palavra, querido, porque Jesus está voltando. Amém? Ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Existe coisa na nossa vida que a gente precisa se ajustar. Eu estou 20, quase 24, no Evangelho. Existe coisa na minha vida que eu digo, Senhor, eu preciso da tua ajuda nessa área aqui, porque eu ainda não consegui vencer. Algumas, graças a Deus, já foi. Mas existe coisas que a gente está fraco ainda naquela área. E isso não é algo que a gente possa vir a pensar assim, eu estou me sentindo condenado porque eu ainda não consegui vencer nisso aqui. Mas existe um tempo para você crescer e para você avançar. As coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Existe o tempo de preparação. Aqui, José estava lá na prisão. Preso injustamente. Que coisa. Né? Até que um dia veio lá duas pessoas que desobedeceram lá o rei, foram colocados lá dentro da prisão junto com José, e José era uma pessoa comunicativa, alegre, né? Cuidava de tudo, e eles tiveram ali vamos dizer assim, uma troca de informação, né? Eles tiveram o sonho, José interpretou o sonho desses dois homens. Eu não vou ler, porque aqui a gente não está com tempo. Deixa eu ver aqui o tempo, como é que está, Valzinho. Então, o que aconteceu? Chegou um dia que o faraó teve um sonho. E ele ficou muito perturbado por causa desse sonho. E o copeiro lá, que José tinha interpretado o sonho, chegou para o faraó e disse, lá na prisão tem um homem que interpreta sonho. Tem um homem lá. Aí o rei mandou chamar José. Capítulo 41, versículo 14. Vamos lá. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonho. O que José falou? Glórias a mim. Eita, chegou meu dia. Vou arrebentar. É hoje que esse faraó vai ficar na minha, né? José falou o quê? Isso não depende de mim. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Meu querido, José não era qualquer coisa, não. Ele sabia quem era que estava no comando. Ele disse, não sou eu, não depende de mim, não, é Deus. Ele não puxou para ele, sabe, se exaltar. Faraó, agora você está na minha mão. Aí o rei disse, sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei e depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e 7 cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Elas as engoliram, as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Querido, tem coisa que é para você fazer. Não adianta vir adivinho, outra pessoa, não adianta, é você. José estava ali, naquele lugar, no tempo certo.
ele estava no tempo certo, no lugar certo e com a pessoa certa. Porque quem cumpre os princípios, quem está disposto a seguir os princípios da palavra, sempre vai estar no lugar certo, com a pessoa certa e na hora certa. Sempre. Não importa se ele estava na prisão. Chegou o dia dele, né? Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. Querido, sempre Deus vai avisar a alguém o que ele vai fazer. Sempre. Ninguém é pego de surpresa. Ninguém é, e agora? O que aconteceu isso? Eu estou desesperado. Não se preocupe, não. Se você ficar atento, Deus vai falar com você, vai avisar coisas que não vai avisar para ninguém, mas vai falar com você. Para que você tome uma atitude, para que você faça alguma coisa. Deus não avisa as coisas para a gente só de uma forma, só para a gente ficar sabendo. Não, porque a gente está com a solução. Quando Deus fala alguma coisa com você, a solução está na sua mão. Aí ele continua, né, versículo 26. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias, que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de toda a colheita, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, estes homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Deus deu o sonho para José, colocou José lá naquele lugar, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. E ele interpretou esse sonho. O que esse sonho queria dizer? Que iria ter uma grande seca. Mas Deus colocou José ali para que as nações fossem salvas da fome. Olha que coisa interessante, querido. Existem coisas que estão para acontecer e as pessoas hoje estão tão dispersas que elas não conseguem ouvir a voz de Deus, o comando de Deus. Vai, faz isso, faz aquilo. Se prepara, jovem, para as coisas que vão acontecer. As pessoas têm uma desculpa de dizer assim: Jesus está voltando. Aí, isso é uma desculpa, queridos. A gente sabe que Jesus está voltando, sim, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer as coisas porque Jesus está voltando. Amém? Você não pode deixar o seu chamado de lado porque Jesus está voltando e eu não vou fazer isso não, porque isso aqui vai demorar muito, isso aqui vai passar muito tempo, e vai que Jesus volta nesse tempo. Não, querido. Você tem que cumprir. Lembra que em todo tempo foi chamado as pessoas que estavam trabalhando, elas estavam ocupadas. Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. Deus nem quer falar com gente preguiçosa. Sabe o que ele diz? Vai ter lá com a formiga. Vai ter com a formiga, que eu não quero papo com você, não. É sério, querido. Se tem alguém com preguiça aqui, em nome de Jesus, acorda. Então, José, ele não só interpretou o sonho, mas ele deu a solução pro faraó, né? Ele deu a solução, querido. Você sabe que hoje em dia as pessoas estão procurando pessoas. Quem aqui está procurando emprego? Procurando trabalho. Certo. Algumas pessoas estão procurando emprego, trabalho. Só que
Deixa eu falar uma coisa aqui. O emprego, tem muita gente que acha que o emprego é assim, você vai chegar lá no lugar, né? Eu creio que não é para ninguém aqui. Eu creio que as pessoas aqui já estão mais avançadas, né? Vai chegar e vai trabalhar e no final do mês você vai receber seu salário e está tudo certo e está tudo bem. Não, querido. Você foi contratado, eu quero que você abra sua mente para você entender isso. Você foi contratado para resolver um problema. Nenhuma empresa contrata alguém só para chegar no final do mês e pagar o salário, não. Eles querem que você resolva um problema. Está com uma deficiência nesse negócio aqui. Chama alguém para resolver isso aqui. É por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma com excelência. Porque o mau funcionário, ele não vai prosperar. Mas se você colocar o seu coração para que você trabalhe, para que você se empenhe naquela função, não importa a função. Não interessa se você é um atendente da lanchonete do McDonald's, que todo mundo fala mal, né? Ah, ganha pouco, não sei o que. Não importa o que você está fazendo. Faça o seu melhor. Porque o seu salário não é o patrão que vai te dar, é você que vai empreender de uma forma que você vai solucionar um problema dele e você vai se pagar. Não pense que é o patrão que vai pagar, é você. Porque ele paga o seu salário, se você não sabe. Um patrão, quando ele chama alguém que diz assim, eu vou pagar um salário mínimo. Quanto que está o salário mínimo, gente? Eu não sei. 1.046. Ele paga esse valor para a pessoa e paga mais esse valor para o governo. Então, ele tem uma despesa altíssima. Sabe? Ele tem uma despesa altíssima. Então, não é para você chegar lá e dizer assim, estou aqui trabalhando, deixa eu fazer aqui, aí fica fazendo hora. Não, querido. Outra coisa interessante, eu estava pesquisando, as melhores empresas, as grandes empresas, o que eles fazem? Eles não chamam ninguém de desempregado. Sabia disso? As melhores funções, o gerente, CEO, não chama de desempregado. Eles olham assim, por que essa pessoa está desempregada? Não está produzindo nada? Não deve ser bom, não. Aí, quem eles vão chamar? A empresa tal, tem uma pessoa lá, ó. Quanto que é o salário? 5.000. Pois eu pago 10. Venha para cá. É desse jeito. Porque hoje em dia, sabe, ninguém está buscando mais uma pessoa para se encostar ali e receber aquele salário no final do mês, não, porque é despesa. Você tem que produzir, você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar serviço, resolver o problema. Não entre num lugar para arrumar problema. Entre para resolver problema. José, ele saiu da prisão e foi promovido a governador do Egito. Meu Deus do céu! Mas por quê? Ele deu a solução aqui para Faraó. Ele não esperou Faraó dar o governo primeiro para ele dar a solução, não. Olha, eu tenho uma solução aqui, mas eu só vou dar se a pessoa me chamar. Ela não vai te chamar. Primeiro você dá a solução. Eu tenho uma solução para o seu problema aqui, Faraó. Ó, você vai contratar aqui. Ele não disse que era ele que ia fazer, né? Aí vamos lá, versículo 37. O conselho de José agradou o rei e os seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o quê? O Espírito de Deus. Gente, existia um espírito de excelência na vida desse homem. Ninguém podia negar. Aonde ele chegava, as coisas andavam. Aonde ele chegava, as coisas prosperavam. Ele estava na prisão, ele governou a prisão. Estava lá. Sabe? Olha que coisa interessante. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha essa mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio. Eu vou ler isso aqui porque é importante, sabe, queridos? E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Nesse momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel, sinete, e o colocou no dedo de José. E, em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois que fez com que José subisse no carro reservado para que a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito.
O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, querido. Existem coisas que ninguém pode fazer. Você vai fazer. Você só precisa estar com o seu coração alinhado. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, seguindo o propósito que Deus te chamou para fazer. Sabe? Então, aqui depois ele fala, né, que José teve 2 filhos e tal. Então, acabou os 7 anos lá de grande fartura. Começou os 7 anos de grande miséria. O mundo inteiro estava passando fome. Sabe? Isso é muito sério, querido. O mundo inteiro estava passando fome. Não tinha comida em lugar nenhum. E o Egito tinha comida. Por quê? Porque um homem resolveu obedecer a Deus. Resolveu estar na posição certa. Resolveu cumprir o chamado de Deus na vida dele. Ele decidiu, só tinha um lugar que tinha comida. O que aconteceu? A parentada de José, os irmãos de José foram lá, né, comprar comida, e José vendeu comida para eles. José fez aqui uma... Depois vocês vão ler, eu gosto muito dessa passagem, sabe? José fez lá uma como é que se chama? Tipo como se fosse uma emboscada, né, para que eles voltassem, porque José estava pensando que eles nunca mais iam retornar. E José queria conhecer o irmão mais novo, que era Benjamim, que era o irmão de pai e mãe dele, né, porque os outros eram filhos de outras mulheres. Então, os irmãos de José voltaram, e José marcou um almoço com eles, depois de algumas, né, coisas. Eles não conheciam mais José, porque José estava diferente, ele tinha recebido um novo nome. Faraó botou um novo nome nele, não se chamava mais José. Ele se vestia como um egípcio, falava como um egípcio, e os irmãos não o reconheceram. Até que José se trancou um dia, mandou chamar os irmãos, preparou um almoço e se revelou para eles. E, nesse dia, as emoções de José vieram à tona, né? José chorou com os irmãos, e os irmãos se curvaram na frente dele. E eu fico imaginando, querida, essa passagem mexe muito comigo, porque passaram tantos anos. José agora estava com 30 anos. Depois desses anos todos, ele era um jovem. Ele só conseguiu ser governador do Egito porque ele governou as emoções dele. Ele conseguiu se governar primeiro. E isso a gente precisa aprender, sabe? Nós nos governarmos primeiro, para que a gente possa assumir a nossa posição, né? Ele estava lá numa condição desfavorável, dentro de uma prisão, mas ele soube administrar de uma forma que ele chegou no lugar que Deus queria que ele chegasse. Os irmãos se curvaram diante dele e ele não aguentou, ele chorou. Expulsou todos os egípcios que estavam lá, os empregados dele, né? Porque ele era um homem que governava o Egito, tinha uma porção de gente lá com ele. E ele se revelou para os irmãos, e os irmãos ficaram com medo, achando que ele ia se vingar, sabe? E ele disse: não estou no lugar de Deus. Mas esse choro dele, queridos, isso mostra que ele tinha sentimento. Deus não arranca o sentimento da gente, não. Só que nós não podemos ser movidos por eles. Nós não podemos nos mover por causa desse sentimentalismozinho, mimimi, coisinhas. Isso é coisa pequena. Não é para os filhos de Deus andar dessa forma, né? Então, nem sempre, queridos, Deus vai chamar a gente para os 5 dons ministeriais. Nem sempre. José aqui foi um governador. Uma pessoa que... Aqui não diz, ele ganhou tantas vidas para Jesus. Não fala. Mas ele cumpriu um propósito. O faraó sabia que tinha um espírito de excelência na vida dele. Ele tocou vidas. Nações foram salvas porque ele estava ali cumprindo o propósito dele. Sabe? Eu creio, em nome de Jesus, queridos, que esses problemas, que todos que estão acontecendo no nosso país, qual é o problema maior que está acontecendo aqui, queridos? É a corrupção. Sabe? A corrupção é algo terrível. Deus não está nesse negócio. E as pessoas estão dormindo. Não, esse negócio de política é tudo ladrão. Por causa desse tipo de mentalidade, a gente está passando por isso. Porque
como é que Deus vai levantar uma pessoa honesta se a gente mesmo está falando, são tudo ladrão? Deus tem que levantar pessoas honestas. Eu tenho orado nesse tempo, né? Senhor, levanta pessoas com o coração alinhado à tua palavra, para que chegue lá e seja um referencial nesse lugar. Sabe? Não importa se é prefeito, se é vereador, se é deputado. Senhor, levanta homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, comprometidos com a tua verdade, sem meia, sabe? Eu estou aqui, mas... Não, para com isso, queridos. A gente precisa levantar uma geração de pessoas honestas. Como é que vai ser feito isso? A igreja que está aqui na terra. A gente não pode ficar mais deixando essas coisas para os outros resolverem. Nós não podemos fazer isso. Gente, a Suprema Corte do Brasil não tem um crente, não tem uma pessoa que seja capaz de aprovar uma lei. É tudo contra a igreja. Vocês já observaram que tem não sei quantas leis, todas contra a igreja do Senhor? Vai ser proibido a gente falar de coisas aqui. Sabe o que os crentes estão fazendo? Alguns, né? Estão querendo arrancar a página da Bíblia porque está afetando algumas classes de pessoas, de não sei o quê. Gente, espera aí. A palavra não pode ser mudada, não. Deus não é temperamental. Ele não pensou uma coisa ontem, aí hoje ele está pensando em outra coisa, e amanhã... Não, risca isso aqui. Vamos tirar, vamos corrigir a Bíblia aqui. Espera aí, vamos riscar isso aqui, que isso aqui não... Não. Se tem alguma coisa errada, é em mim, é em você, são nas pessoas, não é em Deus, não. Deus é perfeito. Então, queridos, a gente precisa focar, sabe? Deixar esse monte de informação, esse monte de coisa, e focar no conhecimento. A gente está prestes aí de eleições, né? Daqui a pouco vem mais e mais, e a gente fica assim, eu vou votar em quem? E não sei o quê. Eu não estou aqui com coisa de partidarismo, eu não gosto disso. Mas, querido, vamos ver o que essas pessoas defendem. Não se trata só da proposta. Se trata do... O que ele pensa a respeito do aborto, por exemplo? Não, vamos legalizar meu corpo, minhas regras. Querido, está fora da palavra. Eu não posso compactuar com isso. O mundo inteiro está do lado disso aqui. Eu não estou. A gente tem que parar com esse negócio. Não, é o primeiro, é o que está... mais, como é que chama, nas pesquisas, não sei o quê. Não interessa. Eu não quero nem saber. Sabe? Não é entrar com partidário. Espera aí, vamos ver quais são os valores dessa pessoa. O valor dessa pessoa é da família? Família é um projeto de Deus, querido. Não vai ser capeta do inferno que vai destruir a família, não. A autoridade está na família. Sabe? Não, vamos fazer um negócio aqui. Candidato perfeito não existe. Não existe ninguém perfeito. Sempre vai existir alguma coisa falha, porque nós somos falhos. Ou você é perfeito. Se você for perfeito, se apresente aí que... né? Não, mas existe coisas que são muito descaradas. São muito descaradas, até muito berrante. Sabe? E a gente precisa voltar para os nossos valores. Quais são os nossos valores? Está aqui. Não adianta você dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e bababá. Aí, na hora, você faz alguma coisa contra. Né? Não é possível que na Suprema Corte do Brasil não tenha um cristão, uma pessoa que esteja alinhada ali. Espera aí, essa lei aqui não vai passar, não. Rasgaram a nossa Constituição faz tempo, querido. E o povo está tudo anestesiado, com partidarismo daqui, partidarismo dali. Ei, não existe partidarismo, não, existe a palavra, que isso aqui é o que vai funcionar na nossa vida. Fora disso aqui é lixo, é porcaria. Amém? Meu Deus, eu não falei nada que eu estava escrito aqui. Ai, Jesus amado. Então, Deus convocou pessoas, sabe, médicos,
Quem aqui quer fazer faculdade de medicina? Tem alguém aqui? Médico, engenheiro. Glória a Deus. Então, aí você sabe que você vai, né? Oh, eu quero ser médico. Aí você vai fazer um curso de quê? Gastronomia? Não, né? Se você quer ser médico, você vai fazer o quê? Medicina. É uma coisa óbvia. Mas quando você perde o foco, aí você começa a não saber mais o que você quer fazer. Né? Você perdeu o foco, você está se alinhando com pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito. Sabe? Isso, queridos, isso é tão maravilhoso. Se eu tivesse tido há mais tempo esse tipo de orientação, esse tipo de ensinamento, talvez não, com certeza, muitas coisas da minha vida não teriam desandado. Porque a gente sempre tem, né, algumas coisas que, puxa vida, isso aqui aconteceu porque eu dei mole nisso aqui, eu não fiz o que tinha que ser feito. Né? Depois o Senhor teve misericórdia, a gente voltou para a posição. Mas eu lembro de uma coisa que aconteceu, que eu fiquei 1 ano da minha vida estacionada. 1 ano parado. 1 ano contado certinho no calendário. E eu só chorava, eu só lamentava. Sabe? 1 ano perdido. Quando chegou no final do ano, que a gente faz aquela recapitulação, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, eu tenho, de chegar no final do ano e dizer assim, ai, Senhor, o que eu fiz? Né? O que aconteceu nesse ano? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? O que eu posso melhorar? Né? A gente sempre faz essas coisas. É importante a gente fazer isso. Se você não tem o hábito, é bom essas coisas. A gente se corrigir naquilo que a gente falhou, né? Coisas que aconteceram que a gente precisa ajustar. E eu lembro que nesse ano, quando terminou o ano, e aquilo me dava uma tristeza, porque chegou o final e eu dizia assim, eu não fiz nada, nada aconteceu, foi parado. Mas a culpa não era do Senhor. O Senhor ele estava pronto para fazer coisas, mas eu estava o quê? Chateada. Aborrecida. De mimimi. Aí, eu falava, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu estou quase indo para o mundo. Eu falei isso, sinceramente, com Deus. Eu falei, eu acho que eu vou para o mundo. Porque eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor falou, eu não tinha ninguém naquele momento que me orientasse, sabe? Porque é importante, quando a gente está passando por um momento assim, a gente chegar para alguém mais maduro do que a gente e falar, sabe? Olha, eu estou passando por um problema desse jeito, eu preciso de ajuda, sabe? Alguém que realmente tenha autoridade sobre a nossa vida, não qualquer pessoa. Porque, às vezes, as pessoas também, qualquer pessoa, às vezes a pessoa também não está bem. Ela vai te orientar de uma forma errada. Né? Graças a Deus, aqui na igreja, a gente tem líderes que a gente pode chegar e pode dizer, oh, me ajuda nisso aqui, eu não tô legal, não. E eu lembro que eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, eu vou me desviar, não vou querer saber mais. Realmente, eu estava muito mal, estava muito chateada. Aí, até que eu comecei a pensar. Eu digo, gente, eu vou para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Comecei, na minha cabeça, tentando me encaixar nas coisas de antigamente. Só que o Senhor mudou a minha vida. Mesmo eu estando chateada, algo dentro de mim tinha sido transformado. Aquele ambiente que eu frequentava, aquelas amizades que eu tinha, não fazia mais parte da minha vida. Elas não tinham mais conexão com o meu futuro. E eu comecei a chorar, e eu disse, Senhor, não tenho mais lugar para me voltar, eu não tenho. Eu só tenho mesmo o teu caminho. E aí eu chorei, né? Eu lembro que eu chorei muito, e eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, agora eu quero, né, avançar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu me arrependo desse ano eu ter ficado tão mal, porque a culpa não era do Senhor, a culpa foi minha, de eu ter ficado dessa forma, sabe? Movida por sentimento. E eu decidi, sabe, queridos, não ficar mais, não permitir mais essas coisas entrarem na minha vida. De vez em quando elas tentam. De vez em quando elas tentam. Eu me olho no espelho e eu digo,
Vanusa, você não é fraca, não. Você não vai entrar nessa furada, não. Quem você é? Quem você é, querido? Você é filho amado de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo poderoso para você. Mesmo que você ainda não consiga enxergar. Mas vai trabalhando. Vai fazendo coisas. No meio do caminho, o Senhor te encontra. O rei Davi, quando ele foi chamado, o profeta Samuel chegou lá. Deixa eu fechar aqui. Ele disse, ele nem estava na casa. Ele estava lá com as ovelhas. O que aconteceu? Mandaram chamar. Sabe? Deus manda te chamar, queridos. Quando você está em movimento, quando você está fazendo algo. Não fica parado, não. Se movimente. Faça alguma coisa. Se levante como um bom conselheiro. Para de se conectar com qualquer pessoa. Né? Jovens em busca de se relacionar, em busca de casamento. Querido, não foca nisso agora, não. Foca no seu chamado. Sabe por quê? Porque quando você está focado no seu chamado, você não vai se envolver com qualquer pessoa. Porque existem pessoas que não estão ligadas com o teu futuro. Você só vai se embaraçar no meio do caminho. Você só vai ficar magoado. Você só vai ficar chateado. Sabe? Decepcionado. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar por causa das decepções. Elas não conseguem mais acreditar em ninguém. Por quê? Porque ela escolheu pessoas erradas. Pessoas que não tinham nada a ver. Né? É um despertamento para a gente. Você não é qualquer pessoa. Você não pode se envolver com qualquer pessoa. Não, não, não. Deus tem um chamado, tem coisas maravilhosas para você, querido. Eu estou carente, e daí? E daí? Não, ai meu Deus, eu não aguento. José era lindo. Você acha que ele também não estava carente lá com a mulher do Potifar? Não. Ele saiu correndo, largou a capa lá, que se dane. Depois ele casou. Teve 2 filhos. Viveu 80 e poucos anos só desfrutando do melhor de Deus. Os anos que ele passou lá no sofrimento foi pequeno. Às vezes a gente fica 2, 3 anos, né, sozinha, a pessoa já acha que, ai, meu Deus, e agora? O tempo está passando, não interessa. Você sabia que Deus pode fazer coisas acontecerem na sua vida em um dia que você passou 10 anos tentando? Não se preocupa com isso, não, querido. Se desvencilha disso. Carência, eu tenho que estar com alguém. Não, você não tem que estar com alguém, não, querido. Esteja com você, esteja com Deus. Seja feliz. Não queira se arranjar com alguém para ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz com não sei o quê. Seja feliz você sozinho, com o seu chamado. Vai fazer algo para Deus, vai ocupar sua mente. Vai fazer um trabalho braçal. Sabia que o trabalho braçal também tira a gente do foco de muita coisa? Tira. Vai para uma academia, vai correr, tira o foco. Vocês são jovens, têm um chamado, cheio do Espírito Santo. Vocês estão aí só se ferindo, gente. É só se ferindo. Se relaciona aqui, não deu certo, vai para outro. Só como se fosse uma facada. Eu assisti uma palestra com a Lenise, e a Lenise disse, eu achei muito interessante, eu nunca vou esquecer disso. Ela disse que os relacionamentos são como buracos, vai roubando coisas da gente, sabe? A pessoa que está se relacionando aqui, vai outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Gente, daqui a pouco você não tem mais nada, você está toda como se fosse um monte de buracos. Eu achei interessante essa ilustração dela, sabe? E é isso, queridos. Mas por quê? Por que está acontecendo isso? Por causa do foco. Porque você não tem clareza
de quem você não tem clareza do seu chamado. Por isso que você vai para lá e vai para cá e fica assim. Ei, essa é uma noite de posicionamentos. Se posicione, assim como José se posicionou. E ele não estava nem na nova aliança. Lá. Gente do céu, eu fico assim maravilhada por causa disso. Eu fico maravilhada, eu digo, gente, como é que pode essa pessoa ser tão focada, ser tão governadora de si mesmo, sabe? De chegar ao ponto dele dizer assim, eu não vou ficar no mimimi, eu vou cumprir o meu chamado. Sabe, querido? Errar, a gente erra, acontece. Mas permanecer errando não é legal, sabe? Não é legal. A gente precisa focar nisso. Não, peraí, eu cometi um deslize aqui, mas da próxima eu não vou mais fazer isso. Sabe? Deus dá oportunidade para a gente. Ele vai dando oportunidade para a gente ser transformado, para a gente mudar. Existe coisa que Deus vai fazer, e existe outras que somos nós que vamos fazer. E Ele não vai fazer o que está na nossa competência de fazer. Ele não vai fazer. Somos nós que temos que tomar a decisão. Ele não livrou José da mulher do Potifar, mas José saiu correndo. José saiu correndo da mulher de Potifar. Amém? Glória a Deus. Valzinho.